Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui, nossa quarta aula, né? Hoje eu vou tratar um pouco sobre o assunto de planejamento, né? Você como DBA tem que planejar o seu banco de dados, tá? Seja ele SQL Server, PostgreSQL, MySQL, qualquer banco, até o SQLite, né? Que é muito usado na programação para mobile. Você tem que planejar, tá? Você tem que documentar, tem que fazer todas as fases, entrevista, muito bem, né? Entrevistado. Você tem que fazer uma entrevista bem profunda com o seu cliente, entender realmente o que ele quer e expor as deficiências da empresa e tudo mais. Tem que fazer bem planejado. Depois vem modelagem e tudo mais. Para no futuro você não ter problemas, né? E ter que fazer um refatoramento de todo o seu trabalho. Então, o planejamento aí na montagem, na criação de um banco de dados é importantíssimo para um DBA, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula com o seguinte. Então, você tem que ter em mente o seguinte. Se você vai planejar um banco de dados, você tem que fazer com total esmero. Você tem que ter qualidade no seu serviço, você tem que ter desempenho no seu serviço, mas principalmente organização. Porque caso, né, você no futuro não seja mais o responsável pelo seu banco de dados, você tem que deixar bem preparado, bem documentado para a próxima pessoa que vai vir, o próximo DBA que vai cuidar daquela base de dados, tá bom? E você tem que deixar documentado, bem organizado, tá bom? Bom, devemos planejar então, desde lá a entrevista, modelagem e tudo mais, tá? Com esse planejamento, você vai ter realmente uma noção de que se precisa, né? De máquina, de hardware, de tudo, tá bom? De acordo, né, com esses conhecimentos prévios aí na entrevista e tudo mais, você vai saber realmente que tipo de máquina você vai usar, né? Por exemplo, nós temos diversas bases de dados no nosso instituto. Todas elas foram bem pensadas. As máquinas que estão lá, os servidores que estão lá, foram pensados para atender aquela demanda específica, tá? Perdão. Nós temos ali o Moodle, nós temos ali o sistema SIGA. O sistema SIGA, por exemplo, tem mais de 3 mil alunos. Então, tudo tem que ser pensado ali de forma que a empresa, né, a instituição, desempenhe ali um bom papel ali para os alunos, para os professores, né, usando ali sua base de dados, tá? Em pesquisa, na busca pelos seus índices e tudo mais, tá bom? Então, esse pensar inicial é importantíssimo para o DBA, tá? E é ele o responsável mesmo, não é o analista, não é o programador, é o DBA, beleza? Bom, eu criei aqui um problema, né? Aliás, dois problemas. O primeiro problema é o seguinte: suponha que você definiu um banco de dados maior do que ele precisa, né? Acontece muito porque você, na pressa ali, você quer criar algo para o cliente está com pressa e tudo mais, e você define lá um valor X para o seu banco de dados, né? Só que esse valor extrapola o tamanho necessário para o seu banco de dados. O que é a solução para esse caso, quando você criar algo maior do que precisa? Fazer novos estudos para normalizar os dados, né? A normalização de dados nós vimos lá em fundamentos, que é aquela parte onde você separa, né, os atributos atômicos ali, cria novos relacionamentos, novas tabelas, separando tudo ali, tá bom? Então essa é a solução possível para resolver esse problema quando você cria uma base de dados maior do que realmente precisa. O outro caso suponha que você definiu um banco de dados menor do que você precisa, né? Ou seja, você está ali com a sua base, criou a sua base, mas viu no futuro que ela foi pequena para a demanda que a empresa precisa. Solução para esse caso aí: desnormalizar. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu, particularmente, não aconselho fazer, vou explicar mais no final. Mas é uma solução, eu creio que seria uma gambiarra para resolver esse problema aí, tá? O que é desnormalizar, né? É o contrário da normalização de dados que a gente já viu. Tem consequências, né? Por exemplo, precisa ser feito com muito cuidado,
porque você vai estar ali realmente mexendo com integridade referencial do banco de dados. Isso, se você quebrar essa integridade aí, vira bagunça, mas daquelas bruta de, no mínimo, duplicação de dados, onde você, DBA, tem que achar depois os duplicados, tem que apagar os duplicados, é a maior bagunça, tá? Então, eu não aconselho a desnormalização de dados, tá bom? O único motivo realmente para que ela seja implementada é a performance. Com certeza, você quebrar tudo ali, você vai atingir uma performance maior nesse caso, né? Porque você vai estar dividindo em partes o seu banco de dados, né? E até coloquei aqui, o mais comum é fazer, né, em dados ou parte do banco de dados, ou mesmo banco de dados específico para OLAP, que é um outro esquema para você usar aí na desnormalização, tá bom? Bom, escrevi aqui então o que eu não aconselho, né? Quebra de integridade referencial. Isso aí, pessoas, como é que eu posso desenhar para vocês? Sabe aquelas linhas de ligação entre a tabela, né? Uma tabela pai, uma tabela filho. Nós temos ali uma ligação, chave primária com chave estrangeira. Cria-se ali um relacionamento, né? Quando você desnormaliza, você quebra esse relacionamento aí, você tira essa integridade referencial. É como se você, por exemplo, tivesse uma tabela pai, uma tabela filho, você quebrasse esse relacionamento e você pudesse simplesmente apagar o pai. O filho vai ficar órfão. Então imagine a bagunça de dados, onde você tem um filho, mas não tem a ligação com nenhuma tabela, né, com essa integridade referencial. Uma verdadeira bagunça, tá? Então, esse caso de desnormalização, eu não aconselho fazer. Tem gente que faz por conta e risco, mas eu não faria, tá? Eu com certeza faria criaria uma outra solução para resolver esse problema, tá bom? Bom, eu coloquei aqui um pequeno exemplo para a gente ver como é que é essa criação de banco de dados, né? Simulei aqui uma empresa de pescados, né? Nós temos aqui vasto rio aqui e essa empresa ela cresce, né, todos os dias. Ela vende comercialmente esses peixes. Bom, a empresa conta hoje com 1.200 funcionários, certo? O departamento de gestão precisa constantemente fazer diversas pesquisas no banco de dados, das mais simples, por exemplo, os aniversariantes do mês, né? Ou, sei lá, quantos dependentes o funcionário tem. Então, das mais simples às mais complexas, como, por exemplo, você criar ali uma demanda para cada funcionário, né? Quanto que ele vai tratar de entregar os peixes, quantos quilos cada um, né, vai cuidar, vai ser responsável por dia e tudo mais. Então, quem faz isso, essa gestão aí, é o pessoal do RH ali, né, gestão de pessoas. E essa busca hoje, nessa empresa, está demorando muito, né? E você foi contratado para achar uma solução para isso, né? Criar uma resposta para esse atraso que a empresa está tendo. Bom, preciso então reduzir o tempo gasto nessas pesquisas de funcionário para você otimizar o tempo ali da gestão de pessoas, tá? Bueno, vamos para a entrevista. Você foi contratado para isso, né? Chego lá, bom dia, qual o seu problema? A Aline, nós temos até alunas aí, né? Temos uma aluna chamada Aline também. Ela é gerente de empresa, olha só. E ela responde o seguinte: nós trabalhamos com pescado, nossas entregas são sempre pontuais, mas precisamos otimizar essas entregas através de logística dos funcionários para cada venda, né? Nosso RH, né, a gestão de pessoas, demora muito em procurar os funcionários disponíveis e aptos para entrega. Beleza, é o problema. Você então pergunta: quantos funcionários sua empresa possui? A gerente, a Aline, responde: por volta de 1.200 funcionários. Só que você não deve parar por aí, você tem que perguntar mais coisas, né? Quantos funcionários vocês contratam por mês? Quanto vocês demitem, né? Você vai ver aí
que a empresa tem um certo incremento aí de pessoas, né? Todo mês aí. A demanda é grande e você precisa contratar, tá? Então, esse tipo de coisa que às vezes o cliente, né, não responde, você tem que pensar em 1000 coisas, porque para evitar o refatoramento no futuro do seu banco de dados, você tem que prever 1000 coisas. Lembra daquele formulário que nós fizemos, formulário médico do paciente, né? Vocês perceberam que não tinha lá a tabela médico naquele formulário. Então, vocês têm que prever esse tipo de coisas, tá? Tem que prever. Na entrevista, você define isso. Você já leva um questionário já na sua cabeça antes mesmo de chegar nessa conversa com o cliente. Você já leva algo pronto, né? Veja mais ou menos qual que é o assunto, a empresa, o que ela faz e tudo mais, e já leva algo pronto, tá bom? Beleza. Solução, então, para esse entrave da empresa aí, né? Essa demora nessa pesquisa. No SQL Server, como é que seria feito? Nós, particularmente, eu faria um arquivo primário de 15 megas. Isso resolve, inicialmente, esse problema de 1.200 funcionários. Resolve até mais, 5.000 funcionários, até 10.000 funcionários, 15 megas já está ótimo, né? E você percebe que, na entrevista, que essa empresa tem o incremento de funcionários, todo mês contrata, né? Então, você precisa definir também esse incremento no banco, de crescimento, né? Então, eu estimo aí um crescimento de 15% para esse RH, tá bom? Bueno, vamos então implementar esse banco de dados no SQL Server, tá bom? Primeira coisa, eu criei aqui uma telinha. Você vai logar no seu banco, né? Vai colocar lá a sua autenticação, seu usuário e sua senha, né? Depois, você vai clicar com o botão direito do mouse aí na primeira pasta que tem, que é a base de dados, botão direito, e vai escolher aí New Database, para quem tiver instalado o SSMS em inglês, se não, em português, novo banco de dados, tá? Clicar com o esquerdo aí. Bom, vai abrir essa tela. Nessa tela você vai digitar o nome do seu banco, né? Já que se trata de um banco de gestão de pessoas, RH, colocaria aí então um RH, tá? Para a gente definir. Percebam que automaticamente ele já cria aí o nome lógico aí, RH, e o RH underline log, que seria aquele arquivo que eu falei para vocês na aula passada. Quando você cria um arquivo lá em SQL Server, ele cria o arquivo primário ali, né? E cria também o log. Esses dois arquivos vão junto, tá? Então, ele já define aí. E ele também já define um valor padrão. Esse padrão aí deve estar aqui, vocês estão vendo aí, 5 MB, né? E 1 MB para o RH log. Então, nós devemos mudar esse padrão aí para o que a gente definiu de acordo com aquela entrevista que nós fizemos. Bom, colocaria então um tamanho de 15 megas então no arquivo primário, tá? Colocaria aí. E no arquivo de log, eu colocaria, como o log basicamente é texto, né? Eu creio que 3 megas iniciais para resolver esse problema inicial dela de 1.200 funcionários, tá? 3 megas é suficiente. Bom, beleza, mas falta ainda prever o incremento de crescimento ali de pessoal, né? Bueno, arrasta um pouquinho aqui para o lado dessa barra de rolagem e vamos para o incremento então, né? Clicando nesse botão aí. Primeiro você vai definir aqui o tamanho máximo de arquivo, você pode deixar até ilimitado aí, não tem problema, tá? E o aumento do arquivo, você pode colocar em porcentagem. Então eu estimei que a empresa tem um crescimento de 15%, tá? Ao ano, ao mês, de acordo com a entrevista lá, eu defini isso, que ela tem esse incremento de 15%. Então eu marco aqui em porcentagens e coloco depois 15 ali na frente, 15%, tá bom? Também no arquivo de log eu tenho que prever o crescimento desse arquivo de log, tá? Clico novamente ali para abrir a caixa aqui. Deixo também o máximo do arquivo ilimitado, não tem problema, ele vai crescer ali, crescer enquanto tiver gente entrando. E em porcentagem eu colocaria ali também 15%. Tá? 15 para os dois, não tem problema nenhum. Tá? Feito isso, você
clica OK, e ele vai dar ali o seu banco de dados criado, prontinho para você, tá bom? Vai perceber então que ele criou ali a sua base de dados RH, pronta para uso, pronta para trabalhar, tá? A modelagem que você fez, né? Todo o passo, a entrevista, depois fez a modelagem de dados, que é justamente aquela parte modelo físico mesmo que eu ensinei vocês a fazer. Vocês vão deixar pronto para quem? Para o analista de sistemas. O analista de sistemas vai encaminhar esse projeto aí, vai definir a linguagem de programação, vai definir qual a plataforma que vai ser usada, se vai ser em ambiente desktop, em mobile, não sei. E depois vai passar para o programador fazer essa implementação do código, tá? Mas primeiramente vocês viram que a parte principal, eu creio que seja a espinha dorsal, né, desse sistema que você vai criar, é a modelagem ali, é a parte de banco de dados, tá? Se você fizer mal feito ali, vai dar problema lá no futuro para o programador, para o analista. Eles vão ter que olhar o código, ó, não tem como eu gravar aqui, porque essa tabela aqui tem que estar ligada a essa outra tabela aqui. Não tem uma ligação, não tem uma integridade referencial. Refatoramento. Volta para você quebra tudo aquilo ali de novo, né? Faz a modelagem de novo, faz as ligações de novo e envia de novo para o analista. Já aconteceu isso, né, comigo, de programar, por exemplo, uma base de dados onde eu trabalhava. Fiz tudo direitinho, previ tudo que eu pensei ser possível implementar. No final de tudo pronto, programado inclusive, porque eu era o DBA e o programador, né? Deixei tudo pronto, funcionando, já com não sei quantos mil registros já cadastrados. Chega a gerente e fala que, olha, faltou, era um cadastro de produtos hospitalares. Olha, faltou você definir aqui a marca do produto, né? Você só cadastrou o produto, mas eu tenho aqui, por exemplo, a seringa da marca X, da marca Y. Eu preciso cadastrar essas marcas. Então, por causa dessa tabelinha marca, que na verdade eu não lembro bem se ela era associativa, né? Aquele esquema N para N, eu tive que parar o banco, né? Tive que refatorar ali, né? Fazer a minha modelagem de novo. Depois eu tive que partir para a programação. Aí depois eu tive que entrar no banco de dados e preencher toda aquela tabela de marca, fazer a ligação entre elas, né? E aí tem todo um esquema para você fazer isso, com o banco já funcionando, né? Com dados no banco. Você tem que tirar ali o not null do relacionamento, né? Aquela obrigatoriedade ali do not null, você tem que tirar para você cadastrar. Depois de tudo pronto, você coloca o not null de novo. Nossa, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então você tem que realmente, eu aprendi a lição aí, você tem que realmente pensar em tudo, porque você está sendo pago para isso, o seu trabalho é isso, e eu não sei se você vai passar pela minha experiência que eu tive, mas eu estou avisando para vocês já de antemão que não é fácil você refatorar todo o código com ele já funcionando, com a sua tabela toda lotada ali de dados, tá bom? Bem, próxima aula, nós vimos aqui um passo a passo muito fácil, né? Clique com mouse. Você, DBA, tem que saber a fundo o seu banco de dados. Tem que saber a programação, a linguagem que o seu banco de dados usa, né? Do SQL Server, você tem lá o TSQL, o Transact SQL. Lá no PostgreSQL tem o PLPG SQL. Então, você tem que saber a linguagem que o seu banco trabalha, porque chega nessa história de usar mousezinho para clicar aqui e fazer isso com o mouse. Você vai fazer coisas no braço também. Próxima aula, nós vamos fazer a criação de um banco no braço, usando o TSQL, né, Transact SQL, né, como nós já fizemos várias vezes lá em PostgreSQL, em programação, nós criamos bases de dados e tudo mais. Então, nós vamos usar aí o TSQL para fazer isso, tá? No braço, conhecendo ali a linguagem mesmo a fundo e cada particularidade dela, tá bom? Nos vemos então na próxima aula e até mais, pessoal.